haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Paulo, Hebreus 12:15. É razoável estejamos sempre cautelosos a fim de não estendermos o mal ao caminho alheio. Outros colhem os frutos de nossas ações e oferecem-nos de volta as reações consequentes. Daí, o cuidado instintivo em não ferirmos a própria consciência, seja policiando atitudes ou selecionando palavras, para que vivamos em paz à frente dos semelhantes, assegurando tranquilidade a nós mesmos. Em muitas circunstâncias, contudo, não nos imunizamos contra os agentes tóxicos da queixa. Superestimamos nossos problemas, supomos nossas dores maiores e mais complexas que as dos vizinhos, e animalhando o próprio egoísmo, cultivamos indesejável raiz de amargura no solo do coração. Daí brotam espinheiros mentais, suscetíveis de galpear quantos vinqueiam conosco, na atividade cotidiana, envenenando-nos a vida. Quantas sugestões infelizes teremos coagulado no cérebro dos entes amados, predispondo-os à enfermidade ou à delinquência com as nossas frases irrefletidas. Quantos gestos lamentáveis terão vindo à luz, arrancados da sombra por nossas observações milagrosas. Pecatemo-nos contra semelhantes calamidades que se nos instalam nas tarefas do dia a dia, quase sempre sem que venhamos a perceber. Esqueçamos ofensas, discórdias, angústias e trevas, para que a raiz da amargura não encontre clima propício no campo em que atuamos. Todos necessitamos de felicidade e paz. Entretanto, felicidade e paz solicitam amor e renovação, tanto quanto o progresso e a vida pedem um trabalho harmonioso e bênção do Senhor. Então, com essas palavras, convido a todos a inspirar profundamente, levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, mentalizar aquelas pessoas que nós tivemos algum tipo de dificuldade de convivência durante essa semana, a fim de que nós possamos perdoar, usarmos o amor de Jesus em nossos corações, transmitindo energias de luz, esclarecimento, mesmo que nós, na nossa concepção, sejamos certos, o amor, o perdão, a resiliência, são eficazes no nosso processo evolutivo, bem como no nosso processo de reencarnação, que nós viemos aqui propostos a mudarmos e evoluirmos e buscar sempre o entendimento. Rogamos também que as energias que aqui estão sendo derramadas sobre cada um de nós sejam estendidas a todos os nossos irmãos encarnados e encarnados que estejam em nossos pensamentos e nossas orações. A graça divina de Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Meus irmãos, hoje eu vou apresentar então o nosso palestrante da tarde, colaborador nosso hoje, o senhor Valmor Skorski, vem da Casa do Consolador Prometido, né? Centro Espírita Casa do Consolador Prometido, aqui da Coab. Já esteve conosco na outra casa, né, senhor Valmor? E aqui é a primeira vez que ele vem. Agradecemos a sua presença e a plateia é sua. Podeis conduzir a sua doutrinária da tarde. Os nossos ensinamentos. Isso. Tá. Nós, inicialmente, eu me sinto muito contente de estar aqui. E contente também porque as lições que aqui nós vamos ter, que foi marcado pela espiritualidade, não fui eu que quis, nem nós também, o que vai ser dito era para ser dito hoje. Quem era para ouvir, está aqui também. Então eu trago um fraternal abraço lá da nossa casa, o Consolador Prometido, dizendo que lá nós estamos com as portas abertas, todos são convidados e ficaríamos muito felizes se por lá os irmãos chegassem. Bom, e hoje casualmente eu fui gentilmente convidado para vir até aqui pelo nosso irmão
Jean, nós irmãos Jean, tá? E pela diretoria. E eu vou fazer o máximo possível de que nós saíssemos daqui hoje, assim aprendendo mais alguma coisa. Eu não diria aprender, eu diria que nós vamos relembrar. Então começa assim, tudo que nós vamos fazer, já tínhamos feito, estamos fazendo e vamos fazer, tudo isso depende só de nós mesmos. O título da nossa exposição hoje à tarde é sobre a reforma íntima, que está dentro da lei de Deus. Então nós temos duas leis, para ver como não é fácil viver nesse planeta. Nós vivemos, como eu também, debaixo de leis. Quem diz eu sou feliz, não é tão feliz. Se é feliz, não está fazendo os deveres. Porque os deveres que nós temos de vir para cá, resgatar o que muito ficou de vidas passadas, não é fácil. Além do mais, o espaçozinho que a gente tinha para descansar, nós temos que estudar para evoluir para a próxima. Então, por outras palavras, dizendo assim, puxa, tem que parar para tomar um chimarrão. Se nós for botar o pingue no i, não dá tempo de tomar um chimarrão. Não é fácil a nossa vida. Bom, então falando dentro das leis da terra, do ar aqui, e as leis naturais, que são legítimas, universais, lei de Deus, ela, através dos milênios e milênios, essa lei nunca foi trocada uma vírgula, é a mesma sempre, e nós vamos vir mais tantas vezes das quantas nós já viemos, e sempre vai ser a mesma lei. Essa lei, eu diria para vocês, para nós, que essa lei divina, universal de Deus, é o mesmo que eu chegar aqui com um remédio amargo. Um remédio muito amargo, mas diz que amargo cura, né? Então vamos tentar fazer o melhor. Então vamos na comparação. Eu vou fazer duas comparações. Falando uma, vai ser se entender melhor a outra. As leis, que nós somos cercados por leis, tanto na espiritualidade quanto aqui na Terra. Vamos começar pela lei da Terra, que a gente mais ou menos leva, dá de levar, né? Mas a lei natural de Deus não, essa não dá. Então, vamos trabalhar dentro da lei divina universal, dois dos itens, o de progresso e de destruição. Aí a pessoa pergunta assim, destruição? Nós vamos destruir? Como é tão difícil construir? Destruir? Claro, a gente não entende. Destruir o quê? Destruir o mal que nós temos dentro de nós. Para nós botar nesse lugar que nós temos velho, vicioso, nós temos que destruir esse velho, vicioso, ruim para nós, e no lugar botar a lei de progresso, botar as leis normais. Então a destruição é isso. Não é destruir essa parede, é destruir os males que nós temos dentro de nós. Porque só posso amar o meu irmão se eu me amar. Se eu não me amar, como é que eu vou amar o meu irmão? Isso aí já é. E só isso aí, pensando bem, a gente passa uma noite em claro. Eu tenho que me amar. Agora não é me amar porque está escrito, é saber me amar. Porque no momento que eu sabendo me amar bem, eu serei
eu amarei meu próximo, meu irmão, melhor ainda. Mas sem esse item, não dá de começar nada. Nada, não dá de começar. Se começar, vai estar errado, né? Então, mesmo porque nós somos individuais, ninguém pode fazer nada por mim e eu não posso fazer nada pelos demais. A lei é para ele, é para mim, é para todo mundo, né? Mas vamos fazer a coisa mais fácil. E para fazer uma coisa mais fácil, eu tenho um bom exemplo da parte material. Casualmente, eu tinha que passar na rua que era a sede do antigo Luz e Amparo, de qual eu já fui lá também. Então eu passei lá, estava quase tudo no chão. Eu digo, meu Deus, olha, estão desmanchando essa casa, telhado embaixo, tiraram parede, enfim, tudo para fora. Naquele espaço ali que ficou, está sendo erguido as paredes, as janelas, tudo projetado, janela, não como antigamente, atual. E está em o telhado, é uma engenharia fantástica o que está saindo ali, só para servir de exemplo, mas serve para tudo. Eu estou falando dali. Então, quando estiver pronto, aquela casa pintadinha, toda reformadinha, limpa o pátio, então, que coisa linda para a gente admirar. E aí a gente pensa assim, mas eu que estava preocupado com a destruição. Claro, é certo, tem que fazer a destruição. Porque no lugar da destruição, o velho, o vicioso, sai e bota uma coisa nova, reluzente, grande, bonita, bem quadradinha. Por isso que existe a destruição. Mas nós vamos falar principalmente em reforma. Destruição é apenas o título. Nós vamos falar em reforma. Então, no momento que aquela casa ali estiver pronta, bonitinha, a gente vai dizer, que progresso. Como está bonita agora. Agora eu concordo em entender o que é destruição. Então o exemplo aqui, ó, porque destruir dá a impressão de prejuízo, né? Mas na destruição não é prejuízo. É uma reforma que vem para melhor. Onde tinha uma casa velha, hoje tem um edifício de 10 andares, 15 andares. E assim é a reforma. Bom, para começar, não podemos nos esquecer que nós sempre fomos, sempre, somos hoje e seremos amanhã herdeiros de nós mesmos. Eis aí o cuidado. Nós não podemos se esquecer disso, por isso que eu falei que o remédio era amargo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se eu fiz alguma coisa errada, eu não posso culpar o meu irmão. Eu não quero fazer, mas se eu fizer, eu tenho que sofrer as consequências do mal que eu fiz. Por quê? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa eu exemplifiquei da terra. Agora vamos para o espírito. Vamos para o corpo. Então, seu amor, o senhor vai destruir? O senhor também vai ser destruído? Vou. Como assim? Eu sou... As pessoas que não se incomodam muito estão com a mesma coisa. Tudo velho, pensamento velho, né? Não existe na pessoa que devia de existir, não existe a tal vontade, e a pessoa vai deixando e vai passando os dias, e quando a gente vê, a gente está carregado de mais coisa ruim
do que coisa boa. E o que precisa fazer? Destruição. Destruir o quê? Todas as coisas ruins que tem dentro de nós. E para fazer isso, é difícil. Concordo com vocês que é difícil. Ora, eu reformar, eu estava acostumado com a minha cama desse lado, agora, digamos, né, na terra, passar a cama para essa, para que fazer isso? Ou então, eu reformar, como é que eu vou fazer uma reforma minha? Quem sabe que é destruir as coisas ruins que estão dentro da gente, tudo bem. Mas e quem não sabe? Vai deixando passar até aprender, aí vai ver, não, como precisa fazer reforma na parte material, precisa fazer em nós mesmos. Como é que nós vamos progredir? Como é que nós vamos chegar lá depois? Né? Então, também, a gente começa. E quando eu falo nisso tudo, não esqueçamos, nisso tudo muito, Santo Agostinho faz parte. Se alguém já ouviu falar, claro que viu, e quer melhorar, lê as obras de Santo Agostinho, que é 80% já resolvido. Podemos dizer que esse apóstolo, esse santo, ele nasceu em Tagaste, na Turquia, mas passou a maior parte dele em Roma. E lá ele se juntou com Paulo de Tarso. E aí os dois estudaram muito e junto criaram o cristianizar, fazer o povo cristão, aplicar na pessoa o cristianismo. Além do mais, se não tivesse aqui, nem precisava. Já era um exemplo para nós. Bom, aí, como eu já falei da parte externa da Terra, eu vou falar do Espírito, porque enquanto nós tivermos com esse corpo emprestado, que ganhamos na Terra, e vamos deixar na Terra, tem um prazo de validade, tá? A espiritualidade não tem. A espiritualidade rende muito mais no espírito do que o espírito estando no corpo. O corpo atrasa muito os estudos da gente. Bom, mas aí eu queria falar na reforma íntima. E que, como eu disse, ela tem palestrantes que falam a metade, uma parte só. Mas eu sei que não é bom, é ruim, difícil. Mas eu fui a fundo quase que completamente. Vai longe. Como diz o outro, dói. Mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Tudo isso que nós estamos falando aqui, eu faço parte tranquilamente junto. Eu e todos nós. Nós somos felizes porque estamos aqui ouvindo. Eu feliz porque estou explicando que me explicaram. Já tem outras pessoas que estão aí fora, não estão ouvindo isso. Vão levar mais tempo para chegar num bom lugar. Bom, o propósito aqui era a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É renovar, melhorar, ampliar. Então a gente começa assim. De nada adiantará o esforço da renovação por fora, se por dentro nada for feito. É a mais pura verdade. É para refletir. O que representa para nós? Representa o início de uma nova etapa a conquistar, bem como o propósito de mudar o nosso eu. Olha que aí a prova começou a pegar já, né? O nosso eu.
E aí, como fazê-la? Fazê-la com uma vontade reformadora, para mudar melhorando, que significa que é o início de um novo viver. Eu já estou transformando. Aí a pergunta vem a seguinte: onde iniciar? Aí a pessoa pensa que está lá em Santa Maria a resposta. Aonde iniciar? Em nós mesmos. Já que a lei está conosco, a resposta está aqui também. Onde iniciar? Em nós mesmos. E aí, quando? A partir de agora mesmo. Não tem data prevista. A minha vontade, que eu quero melhorar, faz parte, está escrito, vai ser cobrado um dia. Então, começamos agora mesmo. Isso é forma, mas a pessoa pode começar em casa, hoje à noite, amanhã de manhã. Tem alguns que dizem, ano que vem em janeiro começa. Depende de cada um. Quanto mais tempo demora a fazer a reforma íntima, mais demora para vir o resultado. Se começar hoje e agora, já estamos ganhando tempo e dinheiro. Falar em expositar, falar ou expositar sobre o tema reforma íntima consiste em um envolvimento sério conosco mesmo, no dia a dia de nossas vidas. Para iniciarmos a nossa reforma íntima, encontramos guarida no Livro dos Espíritos, no capítulo 12, que tem a perfeição moral, principalmente nas questões 919 e 919A, entre outras. Tá. Não é possível fazer a nossa reforma íntima sem antes ater-se, ficar ligado, a vários componentes comportamentais, muito importante, principalmente cultivar bons princípios, bons propósitos, virtudes, sem esquecer a autoanálise, coragem, moral e processo sistemático de efeitos diários e também contínuos, onde vamos sem medo de errar. Aonde? Ao encontro de nós mesmos. E aí perguntamos por quê? Porque a nossa contabilidade diária é feita por nós mesmos. Ninguém vai fazer a nossa contabilidade. Lembrando ainda mais, o que fazemos diariamente, atenção, fazemos para nós mesmos. No aprimoramento de nossa reforma íntima, devemos ter como lema a palavra reformatória chamada vontade, para dizer que, quando Cristo, na sua breve estada nesse plano, realizou muitos milagres e mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé. Isto é, vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode e vai realizar.
Estou falando devagar para a gente entender melhor. Talvez uns 2 minutos vai passar. Dando seguimento ao trabalho da nossa reforma íntima, temos na sequência algumas perguntas e algumas respostas para melhor conhecer a quem? A nós mesmos. E a pergunta é: o que é reforma íntima? Reforma íntima é o processo contínuo e permanente de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica cristã, em todos os sentidos, durante a nossa existência. Significa também a transformação do homem velho, carregados de tendências e erros, que vem trazendo de milhares de anos para cá. Destes, alguns até seculares e milenares, em um homem novo, restaurado e até atuante na implantação dos ensinamentos do Mestre Jesus, dentro e fora de nós mesmos. Por que a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertar das imperfeições pretéritas e até as presentes e as futuras, por que não? E fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós mesmos, conduzindo-nos com fé para as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito, até chegarmos à luz. Para que a reforma íntima? Lá era por quê, agora é para quê? Para transformar o homem, nós, e a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante das vivências e dos ensinamentos doutrinários, onde Cristo sempre pedia: ame o teu próximo como a ti mesmo, assim como eu vos amei. Está na lei do amor. Dessa lei, lei do amor. Onde fazer a reforma íntima? Lá era começar. Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão em seguida em todos os campos vibratórios da nossa existência, do nosso relacionamento com os nossos familiares, no trabalho, com os colegas, amigos e, de repente, por que não, até os nossos inimigos. Que no momento que a gente faz uma reforma íntima, a gente tira aquelas coisas ruins de dentro da gente para fazer a reforma íntima atual ou a séria, passar de inimigo para amigo. Até dos nossos inimigos. E ainda mais, até nos meios em que colaboramos desinteressadamente com serviços, visando sempre o bem do nosso próximo. Quando fazer a reforma íntima? Como eu disse, agora. Embora já tardiamente, o momento é agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo está passando e os minutos passaram a ser preciosos para a conquista do nosso eu interior. Vocês estão entendendo a mensagem aqui passada? Dá de entender assim? Como fazer a reforma íntima? Quando decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos mais efetivos e eficazes trabalhos, entre outros, é o ingresso num grupo de estudos sistematizados da doutrina espírita, cujo objetivo central é exatamente o nosso aperfeiçoamento moral, que está compilado no capítulo
12 do Livro dos Espíritos, e com orientação dos dirigentes em um regime disciplinar, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do nosso plano espiritual. Mas também, até sozinhos, podemos fazer a nossa reforma íntima, desde que nos empenhamos com afinco e denodo em viver coerentemente com os métodos e ensinamentos de Jesus, em toda a sua extensão. Um desses métodos é o Evangelho. Era bom a gente ter sempre do lado da gente o Evangelho. Faz parte disso. Para conhecermos um pouco mais da nossa reforma íntima, podemos nos orientar através do Livro dos Espíritos na questão 919 e 919A. Na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir o arrebatamento do mal? Hoje tão presente? A resposta, que vem de Santo Agostinho: deves conhecer a ti mesmo. Para começar, na questão 919A, Allan Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria contida nessa máxima, mas a dificuldade é precisamente de conhecer a si mesmo. Qual o meio para chegar a isso? Resposta: esta pergunta feita por Kardec é respondida por Santo Agostinho, oferecendo como resposta a Kardec o resultado da sua própria experiência quando na Terra. Que está completa, né? Santo Agostinho nos orienta. Disse ele: simplesmente, você que está me pedindo, simplesmente fazei o que eu fazia quando vivi na Terra como espírito encarnado. Ao fim de cada dia, interrogava a minha própria consciência, passava em revista tudo o que havia feito naquele dia e perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para queixar-se de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer. E para encerrarmos mais esta simples, mas oportuna mensagem dos Espíritos, na tarde de hoje, pela qual todos nós agradecemos, podemos ainda dizer que quando um dia conseguirmos cultivar as virtudes da lei de Deus, a partir daí, temos certeza de que vamos trabalhar mais e melhor no sentido do bem, substituindo o mal pelo bem e os defeitos pelas virtudes, o egoísmo pela humildade. No Livro dos Espíritos, questão 893, pergunta: qual a mais meritória de todas as virtudes? A resposta vem da espiritualidade. Não é algo tão distante assim do nosso modo de viver. Nada mais é do que a disposição firme e constante, visando sempre a prática do bem. Podemos ainda dizer: o sublime das virtudes consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do nosso próximo, sem nenhuma intenção. Para nós sabermos se estamos... Tem alguns minutinhos ainda, né? Tem. Para nós sabermos se estamos no caminho certo da nossa reforma íntima, aos poucos vamos percebendo que já estamos visualizando o bem na prática e substituindo o orgulho pela humildade, a vaidade pela modéstia e sobriedade, a inveja pela resignação,
o ciúme pela sensatez e piedade, a avareza pela generosidade e beneficência. O ódio pela afabilidade e doçura, a vingança pelo perdão. Como é difícil perdoar, meu Deus, e está na reforma íntima. É uma das primeiras coisas, perdoar. A intolerância pela misericórdia, a impaciência pela paciência e mansuetude, a ociosidade pela dedicação e devotamento. Como vemos, nossa reforma íntima começa a fazer diferença quando nós sentimos que os nossos pensamentos já trabalham no sentido do bem e do melhor, que a caridade passa a ter importância para nós, seja ela qual for. Os nossos olhos já não são mais os mesmos de outrora. Vem agora o mundo com mais humildade e compaixão e doçura. Nossas mãos, até então, só queriam receber. Agora são bondosas e sentem vontade de doar, ajudar e, de repente, até tornar o hoje melhor do que foi ontem. Enfim, concluindo então a nossa singela e humilde exposição de hoje e pedindo as energias positivas do universo para que possamos estar aqui em outras oportunidades e dizer que a partir da nossa reforma, de todos nós, da nossa reforma íntima, vamos olhar também para a nossa natureza com carinho, principalmente com respeito, porque sabemos que ela faz parte das nossas vidas e sem ela pouco ou nada somos. Portanto, vamos ampará-la, principalmente protegê-la, pois a natureza significa principalmente sequência de nossas vidas futuras. Assim, vamos de retorno para nossos lares com a proteção do Cristo, que possamos ficar na paz, percebida e vivida hoje e sempre. Aí, temos ainda alguma coisa para dizer aqui. Vou dizer devagar porque é difícil de entender. Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, nesse momento, irmãos, fico agradecido. Pensamos que foi útil, gostaríamos que fosse. E peço, as leis de Deus não estão lá na prateleira, estão dentro de nós mesmos. Não adianta eu procurar lá nas 3 barras alguém para me dizer alguma coisa. Eu tenho que consultar a minha consciência. E assim eu me reformo e procuro ficar um cidadão melhor do que era. Porque todos nós viemos com deficiência, né? Vivemos assim, num mundo atrasado, digamos. Mas nós estamos no trabalho para melhorar. Para quando nós chegarmos lá em cima, o nosso saldo seja positivo. Assim, então, irmãos, eu peço licença e vou terminando aqui essas palavras. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer que eu possa responder, porque assim eu digo, se nós, disso tudo que eu falei, a gente aproveitar pelo menos uma sílaba, em definitivo para a vida eterna, já valeu o trabalho, já valeu a tarde. Pessoal, muito obrigado.